Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Lucas da academia. Então a gente vai conversar sobre macronutrientes. Ali, ó. E a importância dele na dieta, gente. O pessoal está perguntando a importância de calorias e macronutrientes, se é a mesma coisa, se não é. Então eu vou fazer um videozinho rápido para vocês entenderem a importância de saber quanto de carboidrato a gente come. Carboidrato, gente. Carboidrato. Vou encontrar mais aqui. Mais. Acho que esse é o máximo que eu consigo chegar. Enfim, beleza. Aqui, ó. Então, dá pra jeitinho ali, ó. Vou na outra tela. Beleza, olha ali. Carboidratos, vai ser as frutas, vai ser o trigo, vai ser milho, esses amidos. Gente, e dentro disso tudo, nós teremos a proteína e as gorduras. Dá pra ver direitinho pelo desenho ali que não tem muito erro, gente. Porém, ainda existe a dificuldade de entender que tem proteínas nos carboidratos. Então, as proteínas nos carboidratos não são desprezíveis. Então, quando você faz dieta, você tem que contar também a proteína dos carboidratos. Por mais que elas sejam menores, a importância delas é tão importante quanto a da proteína animal ou vegetal, né? Porque a proteína também vem de fontes vegetais, que vem do carboidrato. E a gordura, né, gente, ela é importante por quê? Pela questão dos hormônios, a partir das gorduras que a gente vai conseguir secretar para o nosso corpo, que a gente vai comer, no caso, e vai produzir mais hormônios. Então, se você não comer gordura, você acaba produzindo menos hormônio. Logo, isso vai atrapalhar em toda a sua vida. Porque a gente quer proteínas de formas estéticas para ganhar massa muscular, né? Que um acúmulo de proteínas maior vai encher o glicogênio muscular e na quebra do músculo ele vai crescer e isso, numa hipertrofia, e isso vai crescer, vai se transformar em um músculo maior, para isso tem que ter a proteína. Aqui tem vários tipos, né, gente? Frango, tem ali a leite, tem a carne vermelha e os peixes. E os carboidratos, a gente não pode esquecer que tem as proteínas. Então, normalmente o indivíduo vai usar a base de uma dieta, vai ser assim. Eu não sou nutricionista, gente. Eu sou profissional da área da saúde, profissional trainer, professor de educação física, mas eu tenho noções do que eu faço, tá? Então, eu faço dieta há bastante tempo, então, de acordo com as minhas informações que eu adquiri ao longo da vida sobre dieta, eu estou passando para vocês que normalmente a gente faz dieta como? O meu peso pela altura, no caso. Eu tenho 1,70 m, então meu peso que eu deveria comer de proteína seria o dobro. Então eu usaria 140 gramas de proteína. Eu usaria 3 vezes o meu peso pelos carboidratos, que seria 210. E eu usaria de 80 a 70 calorias de gorduras limpas. Então tudo isso geraria uma dieta completa, baseada em macros, né? Então eu comeria, por exemplo, 4 pães. 4 pães me dariam 100 calorias de carboidrato. Eu poderia usar mais 400 gramas de arroz, daria 200. E eu ainda teria 100 gramas, ainda teria mais 100 gramas de carboidrato para comer, para manter meu peso, que seria 300 gramas de carboidrato. Hoje eu consigo manter esse peso com 300 gramas de carboidrato. Hoje eu peso 75 quilos, que ainda é um peso acima, eu não estou no meu peso ideal, eu tenho pouca massa muscular, estou treinando para ter mais, mas eu consigo manter o meu peso com 300 gramas de carboidrato. Às vezes é pouco, às vezes é muito, mas como eu sinto muita fome, eu uso. Logo, na proteína eu vou usar o dobro pelo meu peso corporal e pela minha altura. Por quê? A proteína, indiferente do carboidrato, ela não pode ser ingerida em excesso. Por quê? Porque eu não consigo acumular proteína no corpo em geral, né? Não só eu, qualquer pessoa que faz dieta, qualquer ser humano, não vai conseguir acumular proteína. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai comer proteína do seu dia. Mas
A proteína em excesso, ela não é desperdicida. Nosso corpo, ele não desperdiça nada, ele reaproveita. Então, a proteína em excesso vira carboidrato. A gordura em excesso vira mais gordura. O nosso corpo tende a pegar o excesso de carboidrato e transformar em gordura ao final de 7 dias. Então, proteínas em excesso faz mal? Sim, para o bolso. Por quê? Você perde dinheiro, você não consegue acumular isso. Carboidratos em excesso faz mal? Mais ou menos. Você pode comer carboidrato à vontade a semana toda e depois comer pouco no resto da semana. Pode fazer ciclo de carboidrato. Então, há de se pensar. E os lipídios, que são as gorduras, você não pode errar. Você não pode comer mais, porque o corpo tende a estocar gordura direto, porque já é gordura, vai comer mais gordura, ele vai estocar. Então você não quer ter mais gordura nos seus órgãos. Então, pessoal, por que a pessoa engorda na barriga? Porque os órgãos estão ali. Então, se você engorda os seus órgãos, você vai criar doenças. Você vai estar podendo ter diabetes, pressão alta. Você pode criar vários problemas cardíacos, hepático. Hepático é no fígado, tá, pessoal? O problema. Normalmente o brasileiro tem bastante gordura no fígado. Por quê? Por causa do excesso de gordura ou desses fatores que eu falei, que é excesso de carboidrato que ao longo de uma semana, duas, três, o ano todo, uma vida, foi se transformando em gordura e aí acumulou. Não que a gordura é ruim, mas o uso indevido dos carboidratos se transformou nisso. Outra coisa, se você não come proteína adequada, o que acontece? Você perde a massa muscular pouca que você já tem. Então, normalmente, se você não faz dieta, se você não treina, você tem que comer pelo menos 110, 100 calorias de proteína pura. Então, no caso, uma pessoa, uma mulher que faz atividade física e ela precisa manter a massa muscular e quer ganhar um pouquinho. Então, ela vai usar 110 gramas de proteína. E o homem vai usar, tipo, por exemplo, da altura, 1,70 m, 2 vezes 70, 140 gramas de proteína para manter. Ele pode botar um pouquinho mais? Pode, mas não faz muita diferença. Ganhar massa muscular, pessoal, ela depende do quê? De acumular um tanto de gordura mínimo, que é os 80 calorias, proteína normal, come ali só o que precisa, o carboidrato que vai ser o mágico. Ele que vai fazer a magia de você acumular, 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 chegou na semana seguinte e ganhou. Ou ganhou massa muscular ou ganhou gordura. No normal, você consegue sim ganhar meio quilo de massa muscular a cada 2 semanas. Então, para o indivíduo avançado. Se você é iniciante, você consegue mais. Mas é possível então que em 2 meses, 3 meses, você ganhe aí 1 quilo, 2 de massa muscular. Lembrando que o nosso corpo é 70% líquido. Então, o músculo também. Logo, quanto mais volume eu tenho, mais água eu tenho nos músculos. Então, às vezes, ou quase sempre você não está gordo, você está com água no seu corpo, a mais do que poderia ter, porque também todos esses alimentos eles vão junto para o nosso corpo, para as células musculares, sanguíneas, tudo com água, entendeu? Isso não vai de forma dessa forma assim. Então, você acaba acumulando mais água, mesmo sem tomar água diretamente, você tira dos alimentos. Então, para finalizar, se você tem uma noção de gorduras, de proteínas, de carboidratos, você não erra, tá? Então, não existe desculpa, gente, para não saber o que estão fazendo sobre dieta. Lembre-se, carboidrato, 3 gramas quilos, para não errar, peso corporal. Obviamente que não é o peso corporal de uma pessoa que está obesa. Se você tem 100 quilos, esse não é o seu peso corporal. O seu peso corporal é o seu peso pela altura. Se você tem 1,70 m e 150 quilos, isso não é o seu peso real. O seu peso real é 69, 70 quilos. Então você faz o peso real. Proteína. Se você quer ganhar massa muscular, é homem, você vai usar 140 gramas de carboidrato ou 150, não precisa jogar mais, não vai desperdiçar. Se você tem questões financeiras que pode ser desperdiçado, aí é outro caso. Lembrando também que em excesso vai transformar em carboidratos. Carboidratos, proteínas já falei.
E agora, para finalizar, gorduras. Use o necessário. Não passe do necessário, que é, no caso de um homem de 70 quilos, ele vai usar entre 70 e 80 gramas de gordura de toda a dieta. Todos os alimentos vão ter gordura, então você faz uma conta de todo o alimento. Beleza? Proteínas, carboidratos, gorduras, e aí você não erra mais. Tá bom? Um abraço, se inscreva no canal e para dúvidas, chama que a gente responde.